Nessa etapa, a gente vai aplicar a pele do boneco. A gente vai fazer isso utilizando o látex. Após a aplicação do látex, a gente passa uma camada de talco para proteger e o boneco vai ficar mais ou menos assim. Dá para ver aí os detalhes, com a pele bem lisa mesmo. Para aplicar o látex, o primeiro passo, você vai misturar o látex com o pigmento. A gente vai colocar uma quantidade de látex que dá para pintar todo o boneco. Tomar cuidado para não preparar muito látex, porque como você vai pôr pigmento, não é bom voltar ele para o frasco. Mas também não preparar pouco látex, porque se você preparar pouco, vai faltar e é difícil você chegar na tonalidade. Então você tem que preparar uma quantidade que dá para fazer um boneco. Coloquei aqui, eu vou usar esse pigmento comum, você acha isso em ferragista, loja de materiais de construção, essas coisas. Eu vou pôr aqui no máximo umas 2 ou 3 gotinhas, tá, gente? Vocês podem misturar um pigmento com o outro para dar outras tonalidades. Mistura bastante, cuidado para não formar muita bolha. A bolha atrapalha na hora de pincelar o látex. Então você vai misturar bem isso aqui. Vocês estão vendo que ele está ficando clarinho, mas quando ele seca, ele escurece. Então olha a tonalidade que eu tenho aqui e depois compara com o boneco final. Vocês vão ver que ele vai ficar bem escuro. Aqui eu usei aproximadamente 3 gotas, né? Pode usar até menos. A gente tem aqui o boneco já com o esparadrapo, tá vendo? E eu vou pegar um pincel de cerda macia e vou pintar ele. Uma camada bem fina mesmo, não é bom vocês deixarem excesso, porque aí o látex vai escorrer e virar gotas. Porque aí ele escorre e quando ele começa a secar ele vira uma gota e fica feia, dá uma textura feia pro boneco. É importante você ter uma base aqui para deixar o boneco em pé e aí você vai pintar ele todo com o máximo de cuidado. Eu acelerei aqui um pouco a imagem para ficar mais fácil de ver. É importante pintar de um lado do boneco, virar ele, pintar o outro lado. Camada bem fina, tá, gente? Quanto mais fino, melhor o acabamento. Você vai repetir esse processo de pintura algumas vezes. Dependendo do tipo de boneco que eu quero, eu repito até 7 vezes esse processo de pintura. Dou um retoque numa parte ou outra. Então, se você faz cerca de 7 vezes esse processo, você não vai perceber o detalhe do esparadrapo mais. A borracha vai cobrir completamente o esparadrapo. No final, você vai pegar um pouquinho de látex e pincelar nas pontinhas do pescoço e dos dedos, né? Esse pincelamento ele vai fazer uma fusão aqui entre o látex e o esparadrapo e vai deixar o acabamento do dedo um pouquinho mais bonito, mais arredondadinho. Você vai deixar o boneco secar completamente para fazer a nova aplicação. Lava bem o pincel, porque se o látex secar no pincel, você perde o pincel, né? Então lava bem, limpa o pincel, guarda e deixa o boneco secando. Em média ele leva de 20 a 30 minutos numa temperatura boa para secar. Secou o boneco, você vai fazer outra aplicação de látex. Então é bom você pôr alguma coisa para tampar o látex nesse tempo, para ele não criar aquela películazinha por cima, que aquilo atrapalha também na aplicação. Aqui eu estou fazendo uma outra aplicação, uma segunda camada. Como eu disse para vocês, eu chego a fazer 7 camadas, talvez um pouco mais, dependendo. Porque quanto mais camadas você fizer, mais você vai selar e esconder o esparadrapo, tá vendo? Então, como eu tenho uma camada só, eu ainda vejo o esparadrapo aqui. Eu vejo que o látex tá por cima do boneco, mas eu consigo ver o esparadrapo ainda. Então, por isso é importante fazer várias camadas. Quando você for pincelar o dedo, cuidado, porque pode formar bolhas de látex entre um dedo e outro, e isso atrapalha. Aqui eu estou aplicando uma terceira camada e vocês percebem a diferença de tonalidade entre o látex cru e o látex que já secou. Aqui eu já apliquei todas as camadas e nós vamos fazer pincelar talco comum,
Não, eu estou usando esse talquinho que a gente usa em tênis. Com o mesmo pincel, um pincel de cerda macia, você vai pincelar o talco. Para que serve isso? Ele dá mais resistência ao látex, deixa o látex um pouco mais fosco, escondendo mais ainda os detalhes, deixando ele mais bonito, com um acabamento mais interessante. E o talco ele sela o látex deixa de ficar grudento e ele não atrai sujeira e tudo mais, então o seu boneco vai durar mais.